Olá! Afinal, como a mensagem original do Evangelho, fundamentada na verdade, na paz e no amor ao próximo, conseguiu ser invertida para se tornar uma engrenagem de poder político? E se a maior ameaça à fé não fosse o ateísmo, mas a sua transformação em uma arma de guerra política? Hoje vamos investigar como palavras sagradas foram sequestradas para justificar o ódio e por que alguns líderes religiosos decidiram que, para salvar a alma da nação, é preciso eliminar o próximo, aquele inimigo. O que assistimos hoje é a ascensão do evangelho do poder, onde a fé é subordinada a um projeto hegemônico implacável. A salvação da alma deu lugar à busca obsessiva pelo poder. Portanto, bem-vindos ao paradoxo da fé. O que vocês vão assistir agora é um monólogo de um inquisidor, obviamente uma peça fictícia. Portanto, preparem-se. Acordem, cegos! Vocês acham que estamos em uma democracia debatendo ideias? Os depoimentos de evangélicos bolsonaristas que viajaram para Brasília para os atos golpistas do dia 8 indicam que igrejas de vários estados bancaram ônibus e organizaram as caravanas. Nós estamos no limiar do apocalipse, na batalha cósmica e final entre a luz e as trevas. Nós não temos adversários políticos, nós enfrentamos os demônios literalmente. Forças infernais encarnadas na esquerda que precisam ser purgadas, extirpadas da face desta nação. É a teologia do domínio. E nós estamos invadindo a política para esmagar Satanás e apressar o reino de Deus. Quem não está conosco não é cidadão, é um inimigo espiritual que deve ser aniquilado. O Planalto foi consagrado a demônios e hoje é consagrado ao Senhor Jesus. Vocês, fariseus da moralidade, ousam julgar o nosso líder? Ah, ele é corrupto, ele é violento, ele não tem decoro. Hipócritas! A moralidade de vocês não significa nada no plano divino. Vocês entendem? A nossa teologia é clara. Deus usa homens imperfeitos para cumprir a sua obra. O rei Davi foi um adúltero assassino e continuou sendo a espada do Senhor. O rei Ciro era um imperador pagão e Deus o usou para esmagar a Babilônia. Nós não procuramos um santo intocável, nós procuramos um instrumento de guerra blindado por Deus contra o comunismo. Qualquer crime humano que ele cometa é imediatamente apagado pela fúria sagrada da sua missão. Ele é o nosso escolhido e o Senhor não escolhe os capacitados. Vocês esfregam o novo mandamento na minha cara? Não dirás falso testemunho. Rasguem essa porcaria de regra quando o inferno está batendo na nossa porta. O que é uma mentira quando a família tradicional e nossas crianças estão prestes a ser devoradas pela ideologia de gênero? A desinformação não é pecado, é artilharia pesada, é uma arma legítima de defesa nesta guerra espiritual. Se for preciso forjar o pânico, se for preciso berrar nos púlpitos que vão fechar nossas igrejas ou arrancar os dentes dos nossos filhos, eu farei. A mentira vira divina quando serve para despertar as ovelhas contra o lobo sanguinário. Vocês não entendem? A verdade foi suspensa para que a igreja sobreviva. O que você acabou de ouvir é um eco real e assustador de uma máquina de moer vidas que sequestrou a fé de milhões de pessoas no nosso país. Quando líderes religiosos sobem lá em púlpitos para incitar o ódio, sugerir o extermínio de minorias e espalhar pânico moral em nome de Deus, eles não estão pregando o evangelho. E vou deixar claro aqui para vocês, não estou fazendo nenhum tipo de apologia contra a religiosidade, contra as religiões, nada. Muito pelo contrário, respeito muito elas. Eu estou falando desses líderes que vão lá para incitar ódio. Esses são o meu foco e não a religião. Consegue entender? Porque esses caras estão operando o que a filosofia chama de necropolítica. Vou explicar para vocês. É aquele cálculo frio e cruel de decidir quem tem o direito de viver e quem pode ser descartado ou assassinado. Usam a invenção de uma ideologia de gênero e o próprio medo da destruição da família como uma cortina de fumaça. Afinal, quem é essa família, né, que os cidadãos de bem vivem falando?
quando mais 50% das famílias hoje são governadas por mulheres. Só uma mulher. Não tem um marido que fugiu normalmente para não cuidar dos filhos. Vocês conseguem entender? Cadê essa família tradicional? Qual é o objetivo de tudo isso que está rolando por aí? Obviamente é esconder um projeto de poder autoritário que acaba transformando aquele cidadão diferente, alguém que pensa diferente de você, em um demônio que precisa ser aniquilado, precisa ser exterminado, estar fora da sua vista. Portanto, né, fique um pouquinho mais agora comigo, porque nós vamos tentar desmontar essa engenharia macabra desse, né, que a gente fala de teologia do domínio. E aí vou tentar expor para vocês passo a passo como o sagrado foi corrompido para justificar esses atos de barbárie, né? Essas mentiras, a própria corrupção que rola, né? Em algumas conjunções entre religião e poder. Vocês podem ver no Congresso, eu não estou falando nenhuma barbaridade, né? A quantidade de religiosos que estão metidos em falcatruas, né? Não estou mentindo e não estou julgando nenhuma religião aqui. Só estou falando o que realmente acontece. O que está em jogo aqui não é apenas a defesa da religião, que é o que eu estou tentando fazer, tá? Mas a própria sobrevivência da nossa democracia e daqueles que ousam existir fora do padrão que eles querem impor. Portanto, respire fundo, né? Tente entender como que nós chegamos a esse abismo. Não basta indignação, tá? Nós precisamos estudar um pouquinho mais a fundo, né? E o primeiro passo dessa máquina de moer consciências é o próprio sequestro da linguagem. E aí eu vou trazer para vocês um filósofo chamado Ernesto Laclau, que ele diz que o populismo ele cria uma fronteira antagônica através de significantes vazios. Porque eu vou explicar o que é isso para vocês. É bonito, não é? Significante vazio é um negócio bonito. É como se você utilizasse palavras imensas como Deus, pátria e família, que perdem seu significado real e viram apenas uma cola emocional. A partir do momento que você fala família, família é o meu valor. Você fala em pátria, pátria é o meu valor. Mas aí eu vou na Avenida Paulista e estendo a bandeira dos Estados Unidos. Isso, né, é o nosso nacionalismo transnacional que a gente vê hoje. Mas voltando aqui para o foco, que é a questão da religião, a Bíblia mesmo torna-se um objeto paradoxal, servindo como instrumento de luta ideológica, mas também, né, como uma leitura do amor, da solidariedade, né, da compaixão pelo próximo. Então as pessoas acabam usando a Bíblia para para buscar um projeto de poder, para usar e incitar a violência, que é tudo que a gente não quer. Portanto, esse líder que eu cito, e não são todos, é uma minoria dos líderes religiosos, vamos deixar claro, ele não representa um povo que já existe. Ele passa a inventar através do discurso, separando o cidadão de bem. O cidadão de bem é só aquele que acredita nessa ideologia, porque qualquer outra pessoa que faça o bem para todos, se ele não for dessa ideologia, ele não é um cidadão do bem, porque ele acredita em algo que é diferente do grupo. Tá? Então ele separa esse cidadão do bem de todos os outros, que são os inimigos. E o que se faz com esse inimigo? Que é a pergunta que eu deveria fazer. E aqui eu vou trazer um outro filósofo, né, de teologia, que fala sobre teologia política, que chama Carl Schmitt. Carl Schmitt, ele afirmava que o soberano que dita o estado de exceção na política é o equivalente ao Deus que faz o milagre na teologia. Quando o debate laico é transformado em uma batalha cósmica entre o bem e o mal, o oponente político ele deixa de ser um adversário e é rebaixado a um demônio que precisa ser eliminado, expurgado. É nesse momento exato que o nacionalismo religioso ele passa a cruzar, né, uma linha para a necropolítica de Achille Mbembe, que é um filósofo atual muito conhecido. O que ele diz? Ele diz que ao desumanizar o oponente, seja ele o esquerdista, a feminista, a comunidade LGBTQI+, esse grupo é reduzido ao que George Agamben chama de vida nua. Uma vida que perde suas proteções e pode ser eliminada sem que isso seja considerado um crime.
Estão entendendo? Foi o que escutamos estarrecidos quando um líder religioso afirmou que mataria tudo e delegou o ódio aos fiéis, dizendo: agora está com vocês. Consegue entender? O assassinato e o ódio são revestidos de um terrível dever cívico-religioso. Mas como fiéis aceitam essa violência, as mentiras e a corrupção de alguns dos seus líderes, não são de todos, vamos deixar claro, tá? É através do mais cínico dos escudos, a teologia do escolhido imperfeito. Vou explicar para vocês. A gente compara um governante a reis bíblicos adúlteros ou pagãos para criar um salvo-conduto moral. A máxima Deus capacita os escolhidos suspende toda exigência de coerência ética. Cria-se um estado de exceção ético. Para proteger a fé, eles suspendem os próprios mandamentos de Deus. E aí o nono mandamento, não dirás falso testemunho, é ignorado. E a fake news, o pânico moral e a difamação transformam-se em armas abençoadas de uma guerra espiritual. Essa guerra espiritual, logicamente, só serve aos interesses de algumas pessoas. Isso que eu quero que vocês entendam. E aí o fanático, ele peca em nome do seu Deus, sem sentir um pingo de culpa. E aí como que nós desarmamos esse paradoxo da fé? Eu vou trazer para vocês Jürgen Habermas, que nos dá pelo menos uma tentativa, né? Um antídoto, que seria essa tradução cooperativa numa sociedade que teoricamente chama-se pós-secular, que é uma sociedade em que o Estado é laico. O que Habermas nos ajuda a entender? Que esse fiel ele não precisa deixar sua fé na porta da política, não. Mas se ele quiser transformar seu dogma em lei para todos, ele tem o dever cívico de traduzi-lo para a linguagem laica dos direitos humanos, da saúde e da razão pública. Tem outros vídeos sobre isso também, tá? Então você não pode legislar dizendo apenas Deus proibiu. É preciso debater. Quando a religião abandona a tradução e decide fundir o altar com o palácio, perde completamente sua força profética de criticar as injustiças do mundo. Acaba virando um simples instrumento de servidão ao poder. Portanto, a reflexão que o paradoxo da fé nos impõe hoje é brutalmente clara. Uma religião que precisa fabricar inimigos, disseminar mentiras e desejar o extermínio do outro para então sobreviver, está realmente adorando o Criador? Ou construindo para si próprio ou para algumas pessoas um ídolo letal de poder que vai servir, né, para alguns interesses? Pensem comigo. Se você gostou do conteúdo, por favor, deixe seu like, né? Faça um comentário. Agradeço muito e vejo-os em breve. Um grande abraço.